A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sempre que nós citamos o assunto da escatologia, para quem não sabe, escatologia é o estudo sobre as coisas do fim, os tempos do fim. Sempre que nós estudamos sobre esse assunto, nós despertamos algumas polêmicas, porque as pessoas têm curiosidade, elas querem prever o futuro, elas querem saber como será o futuro. E quando você fala para essas pessoas que a Bíblia, ela tem conteúdos proféticos, ou seja, ela fala sobre coisas que irão acontecer, que ainda não aconteceram, elas se debruçam nesses textos, nessas falas, querendo entender mais. Esse texto que nós lemos é um texto escatológico. Ele fala sobre os tempos do fim. Só que eu amo esse texto para falar de escatologia porque ele nos coloca no nosso devido lugar. Interessante que primeiro ele começa fazendo uso de uma frase que está lá no livro dos Salmos, quando ele cita que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E às vezes as pessoas pegam esse texto e ficam fazendo conta, né? Eu já fiz isso. Então, como é que é? Então, o relógio de Deus é diferente, o calendário de Deus é diferente. Enquanto aqui passou um dia, para Deus passou 1000 anos. Ou se passou 1000 anos aqui, para Deus passou só um dia. Então, quanto tempo que a gente está aqui? E aí, várias teorias da conspiração, várias fábulas vão sendo criadas em cima disso. Quando, na verdade, o que o texto está querendo dizer é exatamente o contrário. O texto está querendo dizer assim: Deus não é preso a tempo. Para Deus, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Para Deus, enquanto aqui passou um dia, ou se passou 1000 anos, para Deus não faz diferença. Porque Deus é um ser eterno. Deus é um ser atemporal. Ele está além do tempo. Então Deus não usa relógio, Deus não tem calendário, Deus não tem folhinha, não tem agenda no celular. Deus é um ser atemporal. Então esse texto ele está falando que o fato de Deus ser atemporal mostra que Deus ele não se atrasa e nem se adianta. E por que ele está citando isso? Porque pensando sobre a escatologia, Pedro, que é o escritor dessa carta, está falando com um povo que está desanimando da fé, porque, olha só que interessante, cerca de 60 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, eles estavam aguardando a volta de Cristo. Então, vamos arredondar os números aqui. 30 anos depois da cruz, esse povo que está ouvindo a ideia de que Cristo voltará, está pensando assim, não, está demorando muito. Imagine a gente, né, que estamos aqui há 2000 anos. 30 anos depois, eles estão pensando, poxa, não vai acontecer nunca essa volta? Estão dizendo que ele vai voltar em breve, mas já passou 10 anos e nada, já passou 20 anos e nada, já passou 30 anos e nada. E Pedro está tentando acalmar aquela galera, dizendo assim, galera, Deus não se atrasa, nem se adianta. Para Deus, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Mas olha que fala espetacular do apóstolo, porque ele vai dizer assim, ao invés de vocês ficarem ansiosos achando que o Senhor está demorando, porque ele não retarda a sua promessa. Ele voltará em breve. E nós que estamos há 2000 anos depois, temos que ter isso em mente. Ele voltará em breve. Nós temos que estar prontos para isso. Ele voltará. E ele não voltou ainda, não é porque ele está atrasado. E quando ele voltar, não é que ele chegou adiantado. Não. Esse tempo que para nós está demorando, na verdade, Pedro está dizendo assim, Deus está sendo longânimo. Deus está tendo paciência com a gente. Porque ele não quer que alguns se percam. Ele quer que todos se arrependam. E uma vez que ele quer que todos se arrependam, esse tempo que para nós é demora, na verdade é Deus sendo paciente comigo, com você, e dizendo assim, eu estou te dando tempo para você se preparar.
para que quando a volta de Cristo ocorrer, nós não tenhamos desculpa de que fomos pegos desprevenidos. E isso pode ser aplicado a várias áreas da nossa vida. Quem sabe você está vivendo um cenário profissional em que isso se aplique. Porque Deus, ele tem sido longânimo comigo e com você. Quem sabe na sua vida familiar, Deus tem sido longânimo comigo e com você. Quem sabe na sua vida ministerial, Deus tem sido longânimo. Ele tem sido paciente. Ele tem te dado tempo. E a pergunta que nós temos que fazer, ao invés de ficar descobrindo, ou melhor, tentando descobrir quando será a volta de Jesus, quando será o dia do Senhor, quando será o dia que a promessa vai se cumprir, nós devemos refletir o seguinte: o que eu estou fazendo para que quando chegar esse dia, eu esteja pronto? Deus está sendo paciente comigo, com você, Ele está nos dando tempo. Mas enquanto Ele nos dá esse tempo, o que nós temos feito? O que a gente tem produzido? Quanto que a gente tem se capacitado? Porque imagine que a qualquer momento, entre aspas, né, possa chegar o dia do Senhor. Possa chegar esse dia que a promessa vai se cumprir. Possa chegar o dia que a oportunidade vai aparecer no seu emprego. E a pergunta que não quer calar é: você vai estar pronto? Você vai estar disponível? Você vai estar preparado? Então, se a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, não pense que Deus está atrasado, não. Enxergue a partir de hoje com essas lentes, de que Ele está sendo longânimo, Ele está sendo paciente, Ele está te dando tempo. Agora, será que nós temos usado esse tempo da maneira correta? Escatologia aponta para o futuro, mas o futuro é consequência do que a gente está fazendo agora. Escatologia é o estudo sobre os tempos do fim, mas o fim, ele não surge do nada. O fim, ele chegará a partir do caminho que a gente trilhar. Então, quando chegar esse fim, quem nós seremos? Em que posição nós estaremos? Eu sei que é interessante ficar discutindo, tentando achar textos para provar, e aí, Cristo vai voltar antes da tribulação, é depois da tribulação, mas eu acho que mais interessante do que isso é refletir que, enquanto esse dia não chega, nós precisamos nos preparar. Eu me lembro de ter ouvido uma vez uma frase do pastor Luiz Saião, onde ele dizia isso, no meio desses debates de se a pessoa é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, né? Ou seja, se a pessoa crê que Jesus voltará antes da tribulação ou depois da tribulação, e ele foi perguntado: o senhor é pré ou pós-tribulacionista? E ele respondeu: eu sou pró-tribulacionista. Como que ele está dizendo assim: eu não quero entrar no mérito se Jesus volta antes ou depois. Eu quero entrar no mérito do seguinte: a tribulação é uma realidade bíblica. Ela vai acontecer. E quando ela acontecer, nós estaremos prontos seja para ser arrebatado antes, ou seja para passar por ela. Então, mais interessante do que refletir, discutir sobre quando será, nós precisamos discutir sobre quando acontecer. Nós vamos estar prontos? Então, pegue essa palavra no seu coração e aproveite o tempo que você está tendo para investir na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua casa, no tempo com seus filhos, no tempo com a sua esposa, com o seu marido, sei lá, no tempo da sua igreja. Quantas pessoas, às vezes a gente está lidando com obreiros e acontece isso, obreiros que chegam num local ou numa posição e eles reclamam de estarem despreparados para aquilo que foi confiado à mão deles. E a pergunta que não quer calar é: o que eles fizeram antes de chegar naquela posição? O quanto eles se dedicaram, quanto eles estudaram. Então, antes da promessa se cumprir, meu irmão, antes que o dia chegue, se capacite. Antes que chegue o dia que você precise fazer algo de diferente, que você precise assumir uma profissão, uma posição dentro da empresa diferente, se capacite antes. Se prepare antes. E pare de enxergar a demora da promessa como o atraso, e passe a enxergar como paciência de Deus. Pense que é um tempo bônus que Deus está te dando para você usar ao seu favor, para você investir ao seu favor.
Porque quando chegar no dia, todo mundo vai ter tido o mesmo tempo. Todo mundo vai ter tido uma vida com as mesmas horas. Todo mundo vai ter vivido num mundo que o dia tem 24 horas para todo mundo. O que não quer calar é o que você fez com esse tempo. Então, pega essa palavra, guarda no seu coração e que Deus seja glorificado em todo o tempo.